Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Iniciando mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar contando pra vocês o porquê eu fiz essa cirurgia e algumas coisas que eu não contei. E eu já tinha prometido em vários vídeos que eu ia fazer um vídeo específico só pra isso. Tô tentando gravar aqui, porém eu crio passarinho, crio galinha, tenho a cachorra. Aí sempre que eu tento gravar tem barulho. Aí vai ser difícil assim ser um vídeo perfeito, né? Porque os passarinhos quando escutam a minha voz eles começam a chamar. A cachorra também, ela não fica um minuto longe. Eu fechei a porta pra ver se conseguia ficar um pouco mais em silêncio, mas aí ela começa a bater na porta e é assim. Aí eu vou tentar explicar pra vocês. Tem coisa, pessoal, que eu não contei assim nem pra minha família. Assim, a família que eu falo não é minha família só que eu construí, né? Esposo, filho. Família eu falo no geral. Todas as pessoas que fazem parte da minha linhagem, né? Não sei se é assim que fala. Da minha árvore familiar, né? Que nem avô, avó, tio, tia, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, né? Avô por parte de mãe, por parte de pai eu não tenho mais, mas eu tenho muitos tios por parte de mãe e por parte de pai. E a gente tem ligação, assim, de sempre, principalmente eu e meus irmãos, a gente foi criado com a ajuda da minhas tias e tio por parte de pai. Então a gente tem uma ligação, assim, bem forte. E tudo que acontece nas nossas vidas, assim, pelo menos é o que eu sinto, né? Eu sou a mais nova de três, é assim que eu me sinto. Aí sempre a gente tá compartilhando algo, né? Mas porém isso eu não contei pra eles. Eu só contei pra minha irmã, o meu esposo sabia, a minha prima e recentemente eu contei pro meu irmão. Então, vamos lá. É, eu quando tinha 17 anos, a vizinha, a mãe da vizinha, que recentemente até faleceu, ela notou que meu pescoço era bem grosso e eu era bem magrinha. Eu vou até postar uma foto de como eu era nesse tempo. Eu era bem magrinha mesmo, não tenho vergonha de mostrar. Aí ela falou, eu nem sabia nada sobre problema de tireoide, não sabia nada. Só sei que essa senhora, ela falou assim, nossa, Rainha, eu acho que você deve ter alguma alteração na sua tireoide, porque o seu pescoço é muito grosso. E eu era bem fininha, né? E o pescoço é um grosso. Aí foi, meu esposo foi, pagou um exame particular na época, uma ultrassom. Na ultrassom constou. Aí eu fiz o exame de sangue pelo SUS, né? E nos exames de sangue não mostrou nenhuma alteração, nada, nada. Mas na ultrassom que a gente fez, mostrou um pequeno nódulo. Mas até então eu cheguei a ser encaminhada para Natal, que é a cidade, a capital, né, lá do estado onde eu morava. E ficou por isso mesmo. Nos exames não mostrou nada. E eles falaram que não tinha nada que fizer, né? Nada para fazer, né? Que os exames estavam normal, tudo mais. E pronto, toquei minha vida. Eu tinha 17 anos, toquei minha vida. Eu acho que, se eu não me engano, eu passei 3 anos depois que eu fui morar com meu esposo. Eu passei 3 anos, se eu não me engano, lá na minha cidade. Aí depois a gente mudou aqui para essa cidade. E até então eu fazia exame de sangue, todo ano eu fazia exame de sangue. Algumas vezes passava esses remédios do hormônio da tireoide. Aliás, é exame, não sei se eu falei remédio, não sei nem o que eu tô falando mais. Mas é isso. Aí passou alguns exames e neles tinha esses exames que é específico para os hormônios da tireoide, né? Então dava tudo normal, não dava nenhuma alteração, nada, nada, nada. Só que há alguns anos atrás, depois que eu mudei aqui para esse bairro, aí teve uma época aí que eu comecei a sentir falta de ar, falta de ar. Só que eu tomava minha bombinha, porque como tenho problema de asma, né? Desde criança eu tinha. Eu, aqui nessa casa aqui, que eu morava, a primeira casinha, eu dei a última crise lá. Eu passei uns 3 dias em crise, tomando meu remédio que eu tomava, nebulização, o xarope que eu costumava tomar quando dava crise, e não passou. Aí eu fui na emergência, passando muito mal, já tava com as unhas roxas, e até então eu tava dando uma crise de asma. Aí tomei os remédios lá, e foi aí que eu conheci aquelas bombinhas, né, que eu tomo hoje. Aí, depois que eu comecei a usar bombinha, eu não tive mais crise nenhum ano, não tive mais crise. Aí foi desenvolver essa falta de ar que eu tomava um remédio, tomava e não passava. Até que então eu fui no médico, aí a médica foi passou vários tipos de exame, passou elétrico de coração, passou um exame que acho, do pulmão, não sei, até hoje ainda não saiu não fiz não, não saiu ainda. Aí passou neles, resumindo, nesses tantos exames que passou, alguns eu já fiz, outros ainda nem saiu, a fila ainda não saiu pra mim fazer, né, o pedido, que é através do SUS. Só que o da tireoide saiu, passei 4 anos na fila pra poder fazer uma ultrassom dublê, que é pra ver o nódulo, né, que era pra ver as glândulas da tireoide, e nesse exame constou que o mesmo nódulo que eu tinha ainda existia do mesmo lado, do lado direito. Porém, não tinha nem 2 centímetros, era um centímetro e pouco, assim, parece. Era muito pequeno. E nessa ultrassom foi, eu tenho ela aqui, eu não vou ler porque senão não vou focar no vídeo, mas dizia lá que era pra fazer a subção, não sei como é que fala, com agulhas finas, né, pra analisar, né. Só que eu fui 2 vezes pra um médico, o primeiro médico que eu fui, ele falou que não era com ele, que ia me encaminhar pra outra pessoa, aí ele me encaminhou pro endocrinologista.
Quando eu fui no postinho, aí eles encaminharam. Aí a Secretaria de Saúde foi e falou assim, não, o seu caso vai para esse médico mesmo. Só que aí, certo médico não queria atender, não sei. Foi e passou para outro médico da mesma especialidade, um médico até bonzinho. Aí fui para ele. Aí eu fui 2 vezes. A primeira vez que eu fui foi com essa ultrassom. Aí, pelo grau que tava dizendo lá na ultrassom, ele falou, não, não precisa fazer biópsia, não precisa fazer nada, é só acompanhar, acho que é de 6 em 6 meses, e vai só acompanhando. Aí eu questionei ele, eu falei assim, uai, mas aí isso não interfere nos meus hormônios, não interfere na minha vida, nada não. Aí contei pra ele, já tem muitos anos que eu vivo com ansiedade, já tomo remédio, e nada resolve. Tem tempo que meu humor tá de um jeito, tem tempo que meu humor tá do outro, muda constante. Tem dias que eu estou muito alegre, muito animada, querendo fazer mil e uma coisa, tem dia que eu tô sem ânimo nenhum, sem vontade de conversar com ninguém, assim, meu humor muda o tempo todo. É tanto que eu não consigo focar tanto nos vídeos, porque o meu humor muda o tempo todo. O tempo todo meu humor muda. E é bem complicado lidar com isso. Porém, aí ele viu que eu se mostrei muito preocupada, aí ele disse, não, eu vou passar. Aí foi no que ele passou a biópsia pra mim fazer. Ele falou, já que você tá preocupada, eu vou passar só pra você tirar essa neura da sua cabeça e despreocupar. Eu falei, não, é porque esse nódulo já tá aqui. Eu descobri quando eu tinha 17 anos. Hoje eu já tô com quase 35 anos, né? E com esse nódulo aqui. Pra que eu vou ficar com esse nódulo aqui, né? Ele falou, não, não interfere em nada, mas mesmo assim eu fiquei receosa, né? Porque se eu esperasse mais tempo, esperasse 6 meses, um ano, até eu fazer um novo exame. E como essa ultrassom demorou 4 anos para sair, quem diria que ia sair essa ultrassom rápido para mim tá sabendo o que fazer, né? Só sei que aí saiu, a biópsia saiu até rápido, fiz a biópsia. Aí eu voltei para esse médico de novo. Aí nos primeiros papéis ele disse, não, o que tá falando aqui não quer dizer. Só que eu já tinha pesquisado tudo, já sabia tudo. Ele falou, nos primeiros papéis ele falou assim, não, o que tá dizendo aqui não quer dizer que você tá com isso, não. Mas aí quando ele olhou o final, aí ele falou, realmente é isso. Que é um tipo de câncer de tireoide, né? Bem comum que dá nas mulheres, um tipo de câncer que dá. E ele não é tão agressivo, ele é um câncer bem lento. E como é que eu posso falar? O pouco que eu pesquisei, né? Porque o médico lá, ele não me explicou nada. Os médicos, ele não fala nada. A gente vai pra consulta, os médicos falam pouca coisa. Se você não questionar, se você não abrir a boca e perguntar, é até bom a gente hoje em dia ter essa possibilidade de pesquisar as informações corretas, né? Pra gente não ficar piradona, mas é muito bom a gente pesquisar, saber, conhecer, porque aí isso facilita pra gente chegar ao médico e mesmo que ele não fale, não abra a boca pra falar muita coisa, porque eles não abrem a boca pra falar nada. Se a gente não questionar, se a gente não for lá com um pouco de conhecimento pra fazer pergunta, eles não falam. Aí até que então ele falou, realmente vai ter que operar, né? Porque o único tratamento pra esse tipo de câncer é retirar, né? Aí, deixa eu respirar um pouco. Aí bem, aí encaminhou tudo bonitinho, saiu rapidão pra mim fazer essa cirurgia. Aliás, encaminhou, né? Aí eu comecei, fiz os exames que tinha que fazer. Eu fiz os exames, aí fiz tudo direitinho, só que eu fiz os exames cedo demais e acabou que quando foi pra sair o dia da cirurgia, os exames já estavam vencidos. Aí a mulher até questionou assim, ué, mas por que você fez esses exames tão cedo? Aí eu falei, ué, porque eles passaram, porque a gente só pode fazer qualquer tipo de exame se tiver encaminhamento, né? Tanto que depois eles me mandaram mensagem pra mim ir tá fazendo uns exames. Cheguei lá, acabou que o códigozinho que eles dão falou, não, esses exames você já realizou, então não tem como você realizar outro. Para você realizar outros exames, o médico tem que passar um novo encaminhamento. Aí nisso eu voltei para trás e não fiz mais exame nenhum, porque eu já tinha feito. Mas porém estava vencido. E para fazer a cirurgia precisava de exames atuais, né? Aí foi. Quando saiu a cirurgia, infelizmente, por causa de muita coisa na minha cabeça, já vem um quadro de ansiedade já há muito tempo. A médica, na minha última consulta que eu fui, a médica falou assim, Ryan, infelizmente eu não posso fazer mais nada por você. Já tem muitos anos que você vem um quadro de ansiedade, já tomou remédio, já aumentou a dosagem, já tomou um remédio mais forte ainda. E até então você não melhora. Você tem que buscar o foco dessa ansiedade, o que te causa ansiedade, analise e tudo mais. E resumindo essa parte da questão da ansiedade, ela fala que só eu que posso fazer algo por mim, buscar algo pra melhorar dessa ansiedade. Porque remédio não adianta nenhum. Eu já tomei muito remédio. Aí, devido a tomar tanto remédio, eu acabo esquecendo as coisas muito, com muita facilidade. Eu esqueço muito. E as pessoas às vezes não dão valor a algumas mulheres, assim, principalmente as que dona de casa. Muitas pessoas, às vezes até o próprio companheiro não dá valor, acha que porque a mulher não traz dinheiro para casa, acaba que a gente não tem muito valor. Acha que o que a gente faz é pouco. E assim, a gente tem que dar conta de lavar a louça. E não é só uma vez por dia, lavar a louça, fazer comida, cuidar dos filhos, cuidar de roupa de marido, cuidar de tanta coisa, tanta tarefa que a gente tem que fazer, que a gente fica sobrecarregada. E às vezes a gente nem cuida nem de si próprio, né? Mas porém, devido a muitas coisas na minha cabeça, eu tentando cuidar de mim, cuidar de um, cuidar de outro, acabou que
eu me distraí e esqueci do dia da consulta pré-anestésica. Os pacientes escutando minha voz aí, por isso que eles estão berrando bem forte agora. Aí o que aconteceu? Eu fui, fiz o exame novamente, fiz o elétrico que eles pedem para fazer o elétrico coração, fiz tudo bonitinho, ficou faltando a consulta pré-anestésica, que seria no dia 10 de setembro, se eu não me engano. Aí o que aconteceu? Eu esqueci da consulta, só fui me lembrar, já era umas 5 horas da tarde, e a consulta era 7 horas da manhã, do dia 10. Aí o que aconteceu? Eu fiquei igual uma louca, mandando mensagem para eles, ligando, e é muito difícil entrar em contato com eles lá. Eles podem mandar mensagem, entrar em contato com a gente, com facilidade. Só que os números que eles dão é muito difícil você conseguir. Você manda mensagem e eles não respondem. Porque é muita gente, os contatos eles não aceitam também receber mensagem, né? Acabou que eu perdi o dia da cirurgia, né? Que ia ser no dia 19, acho que dia 19 de setembro. Era. Aí foi indo, só orando a Deus, pedindo a Deus. Estava um pouco apreensiva deles não me chamar novamente, porque eu tinha esquecido a consulta. Eu fiquei com medo, né, deles não querer me chamar novamente pelo meu erro, por eu ter me distraído, ter esquecido uma coisa tão importante, né. Foi bem difícil aceitar isso, porém eu coloquei nas mãos de Deus e conversei com Deus, pedi a Deus para me dar calma, me dar paciência e acreditar que tudo ia se resolver. Porque não foi algo assim, que negligência minha. Deus sabe a sobrecarga que eu carrego. Só Deus sabe o que é que eu sinto todos os dias, o que eu vivi já e o que eu superei e ainda estou superando, né? Algumas coisas assim relacionadas ao emocional, né? Do emocional e muitas coisas muito complicadas. Porém, graças a Deus, esse ano eles entraram em contato e chegou o dia de fazer a cirurgia. Eu fiquei muito preocupada, até que eu peguei uma gripe poucas semanas antes da cirurgia. Mas aí eu consegui fazer todos os exames. Fiz exame de sangue novamente. Fiz o elétrico que tinha que fazer. Aí eu coloquei... Uma coisa que eu aconselho a vocês, para vocês não estar esquecendo, que nem eu esqueci. Eu peguei, tirei o print da conversa, porque foi tudo através de WhatsApp. As mensagens que eles me mandaram. Aí eu tirei o print das conversas e deixei como fundo de tela do meu celular. Foi assim que eu não esqueci. Porque todo dia eu via, toda hora eu via e eu não esqueci de forma alguma. O meu esposo tirou lá, depois que eu tinha feito a cirurgia, foi que ele foi lá e apagou, porque estava complicado para ver o telefone direito, mas aí eu fiz isso. Eu marquei em tudo que é canto, e o mais importante foi isso, eu ter printado as mensagens e eu estava vendo o tempo todo. Aí o que aconteceu? Fui na minha consulta pré-anestésica ainda gripada, aí eles conversaram e falou assim, ó, a senhora tome bastante líquido, cure essa gripe, porque se você chegar no dia lá da cirurgia com gripe, eles vão cancelar. Aí eu fiz, né, aparentemente parecia que eu estava bem, que eu não estava mais com gripe, tudo bem. Foi no dia que eu ia me internar, né? Que foi no domingo, dia 8, que eu ia me internar, às 4 horas da tarde, eu ia me internar, para na segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu realizar a cirurgia. Aí eu fui, cheguei lá e eles falaram assim que minha cirurgia foi cancelada. Eu saí de lá muito alegre, muito feliz, preocupada, tudo misturado, mas sabe quando você coloca as coisas na mão de Deus e não teme mais nada? É isso, eu tô fazendo dessa forma, porque eu creio que essa minha ansiedade é de eu me preocupar muito, de eu ficar remoendo as coisas por muito tempo e não deixar as coisas fluir, ficar preocupada. Ficar preocupada não resolve nada, ficar preocupada, ficar pensando o tempo todo só aquilo, só faz atrair mais ainda, mais preocupação. Então, o foco é esse, deixar fluir. O que tiver de acontecer vai acontecer, porque a gente não tem controle de nada. Só quem tem controle é Deus, então é isso. Eu não ligava mais, assim, não me preocupava mais com nada. Apesar de estar com medo, com um monte de coisa assim ao mesmo tempo, mas eu deixei fluir. Aí a gente voltou, passei no mercado, eu já tinha me organizado, muita coisa aqui, já tinha organizado as coisas da menina, onde a menina ia ficar, com quem ela ia ficar, já tinha resolvido tudo. Aí voltou tudo atrás, eu trouxe a menina pra casa, e pronto. Já tava querendo dormir, eu já ia fazer coisas que eu já tava pensando que a cirurgia ia demorar muito tempo, não ia ser agora, né, porque tinha cancelado. Eu passei no mercado, comprei um creme hidratante para hidratar meu cabelo, já tava pensando em pintar meu cabelo, já ia pintar, isso tudo à noite, porque eu cheguei à noite em casa. Só sei que eu já tava pensando em outras coisas, não tava mais nem pensando em cirurgia, eu pensei que ia demorar, que quando saísse de novo eu ia ter que fazer exame novamente, então pronto. Cheguei em casa, quando eu pensei em dormir, aí eu resolvi dar uma passadinha no telefone, de última hora. No que eu dei a passadinha no telefone era 9 horas. Tinha mensagem lá de uma moça falando assim, ó, a cirurgia da senhora vai permanecer. A senhora tem que comparecer 6 horas da manhã. Aí eu falei pra ela, eu já saí do jejum, eu já jantei. Aí ela falou, não, a senhora pode comer até as 22 horas de hoje e depois ficar em jejum. Aí a gente tem que ficar de jejum até de água, não pode tomar nem água. Aí pronto, assim eu fiz. Aí eu mandei mensagem de novo pra minha vizinha, chamei meu esposo pra conversar com ele, já conversou, se ajeitou tudo. Aí já, ainda bem que eu não tinha desfazido a mala, né? Aí eu ia levar um chinelo, no fim eu passei no mercado e comprei o chinelo que eu queria, que eu tentei comprar e não tava conseguindo comprar. Por fim eu comprei um chinelo, aí comprei outras coisas pra mim e organizei na minha bolsinha mesmo. Aí segui pro hospital no outro dia, né?
bem cedo. Cheguei lá antes das 6 horas, só que só abria às 6. Aí ficamos esperando. A gente esperou, entrou, resolveu lá o que tem que resolver, porém ficamos esperando pra subir, né, lá pro quarto. E o pessoal deixou a gente lá, não só tinha eu, tinha outras pessoas lá. Deixou a gente lá praticamente do hospital. Só que eu tenho a reclamar é essa parte. Antes da gente entrar pros quartos, o pessoal deixou a gente de molho lá. E a minha cirurgia já tava em cima da hora. Aí meu esposo falou assim, nossa, Rainha, tá demorando demais. O rapaz falou que ia chamar às 6h30 e até agora não chamou ninguém. Aí ele foi lá, conversou, mas aí mandaram eu ir. Aí eu fui lá, né? Meu esposo falou assim, vai lá, Rainha, tá bem ali na recepção, vê o que vai ser. Até agora não mandou você subir ainda. Aí eu fui lá e falei meu nome, aí a moça falou assim, ah, fulano, e o dela? Aí disse, não, já tá liberado, já pode subir com ela. Aí a mulher falou assim, ah, Rainha, espera só mais um pouquinho aí. E isso já era quase 9 horas, ou já era 9 horas. Era 9h30, eu acho já. Aí a mulher foi e falou assim, ah, Rainha, sua cirurgia vai ser de 1 hora da tarde. Aí eu disse, ah, ok. Aí fui esperar, né? Aí o que aconteceu? Eles olharam pro certo lá, viram que a minha cirurgia era para 10 horas. E já era 9h30. E eu nem tinha subido ainda, nem tinha ajeitado nada. Só sei que começou a gente correr pra lá, a gente correr pra cá, a gente subir, a gente descer, foi aquela correria. Aí foi uma esposa até falou assim, tá vendo aí, Rainha, se a gente não vai atrás e ficar esperando, olha aí, agora estão tudo aperreado. Aí subiu a outra moça que tava lá, subiu outras pessoas que tava lá, só um senhorzinho que levou a gente lá pra cima. O elevador ficou até cheio. Porque só esse senhorzinho levou muita gente. E meu esposo com medo do elevador, porque ele não consegue ficar em ambiente fechado. Tem dias aqui em casa que tem que ele sair, dar uma volta pra poder voltar e dormir, que começa a dar fobia nele, tudo fechado. Encheu o elevador até que o elevador falou assim, que tava com o limite máximo já, né? Tem uma mulher bem mais fortinha, né? Só eu peso 70 e poucos quilos. E eu acho que eu engordei mais, tô me achando muito gorda. Muito inchado o rosto, muito inchado. E resumindo, pessoal, aí eu achava que minha gripe tinha melhorado. Quando eu voltei da cirurgia, a cirurgia foi às 10 horas, eu saí. Da primeira vez que eu vi o relógio, né, era 2 horas, mas minha esposa disse que já era mais de 2 horas. Então a cirurgia demora no entorno de 1 ou 2 horas, 1h30, 2, se não me engano. Não sei quantas horas demorou minha cirurgia. Porém, quando eu vi a hora, era 2 horas. Aí eu entrei às 10 e pouquinho e saí às 2. Provavelmente eu demorei a acordar, porque eles esperam acordar dentro da sala. Pra falar a verdade, pessoal, assim, na hora da cirurgia, eu fui bem tranquila. Eu fui mais tranquila do que quando eu tô na sala da dentista. Porque quando eu tô na sala da dentista, eu fico muito agoniada e começa a piscar. Da última vez que eu fui, ela até falou assim, você tá passando mal? Aí eu falei assim, não, é coisa da mente mesmo. Eu sinto uma dorzinha assim, né, quando eu falo muito, mas dá tipo uma dorzinha assim. Aí, resumindo, pessoal, realizei minha cirurgia, né, fiz minha cirurgia. A única coisa ruim que me atrapalhou, assim, na recuperação, ainda tô em recuperação, né, faz poucos dias, faz o que, 16 dias, eu acho. Não, 17, eu acho, faz 17 dias hoje. Aí, assim, por causa dessa gripe que me apareceu, eu sou uma pessoa que é muito difícil gripar. Os meninos aqui gripam tudo e eu não gripo. Só que nesse dia, de tanto que eu fiquei preocupada e falando, eu não posso gripar porque eu vou fazer cirurgia, parece que atraiu. Então, o conselho que eu dou, não fique preocupada, não fique pensando aquilo o tempo todo. Tente desviar seu foco, pensar em outras coisas, pensar positivo, pensar outras coisas do tipo. Porque o quanto mais você preocupa, quanto mais você pensa naquilo, é o contrário. Em vez de você afastar, fazer atrair. É isso que eu comecei a prestar atenção e eu estou estudando muito sobre isso, sobre a lei da atração. Eu estou achando muito interessante e está me ajudando muito. Não tem nada a ver com isso, né? Mas estou comentando aqui. E resumindo, eu fiz minha cirurgia, né? Eu tinha medo, mas poucos minutos antes de eu entrar pra sala de cirurgia, a minha amiga me ligou, orou por mim. A bichinha chorou, ela tava com a garganta inflamada. Mesmo assim, ela orou por mim, ela ligou, me chamando de vídeo. Graças a Deus a internet pegou lá, porque é muito difícil a internet pegar lá. Você entra lá dentro da internet já, a do chip já não funciona. Aí ela ligou, chamando de vídeo, orou por mim em poucos minutos. Eu tive que desligar, mas ela já tinha terminado a oração, mas estava só conversando normal, ela tentando me tranquilizar, né? E o rapaz chegou, aí eu falei assim, eu vou ter que desligar que eu tô indo agora pra cirurgia. O rapaz mandou sentar na cadeira de roda, me levou bem longe do quarto que eu tava pra onde eu fui, né? E depois desci da cadeira de roda, fiquei lá na salinha da entrada da cirurgia. Aí ainda tive que andar um tempão pra entrar lá na sala. Entrei bem tranquila, graças a Deus. Eu falei pra minha amiga que eu agradeço imensamente por ela ter ligado pra mim e ter orado por mim, me deixou um pouco mais tranquila. E eu entrei bem tranquila, graças a Deus. Eu entrei bem tranquila mesmo. Eu não tenho a reclamar, a não ser da espera que a gente ficou esperando muito tempo lá antes de subir pro quarto, mas tirando isso, o hospital em si foi muito bom. As pessoas é muito gentil, muito atenciosa, conversa. Foi muito bom mesmo, assim, não tenho que reclamar das pessoas não. Tanto que eu gravei vídeo, mandei para minhas colegas, para alguns parentes, e eles acharam que era hospital particular, porque era muito bem organizado lá, tudo muito bem limpo. Eu fiquei no quarto que nem eu mostrei para vocês no vídeo que eu gravei. Eu mostrei para vocês que o quarto, como era tudo bem limpinho, bem organizado. Aí
eu ia ficar uns 2 dias, no máximo 3. Acabou que com tudo isso, eu não dormi no hospital no domingo, dormi em casa. Aí eu fiquei lá só na segunda-feira, que eu fiz a cirurgia. Aí eu fiquei sozinha. Meu esposo veio pra casa pra ficar com a minha pequenininha, pra dormir com ela, porque minha vizinha ficou com ela durante a manhã. Eu vou pra escola, buscou, cuidou dela direitinho. E à noite eu preferi que meu esposo viesse pra ficar em casa, pra ela dormir em casa, porque seria mais tranquilo pra ela, porque ela nunca dormiu em casa de ninguém. Aí deu tudo certo, graças a Deus. Eu tinha muito medo, eu não tinha tanto medo na hora da cirurgia, eu tinha medo pós-cirurgia, que eu achava que eu ia ficar vendo, ia ser bem desconfortável, mas não, graças a Deus a minha cirurgia foi um sucesso, né? Pelo menos eu não sinto nada de estranho, né? Não sei. Eu fui pra minha consulta agora, a consulta de retorno, porém não era consulta. Era pra ser consulta, só que o que aconteceu? O médico me deu a minha alta e no final a folha falava assim, retorno daqui a 2 semanas, no ambulatório tal, 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 e pronto, né? Aí eu imaginei o quê? Que o retorno já estava marcado. Porém, não. Você tem que passar lá e marcar o dia do retorno. Aqui no postinho, sempre quando é retorno, a médica mesmo quem marca. Porque ela vai na agenda dela e marca o retorno, tudo certinho, você já sai de lá com o retorno. Eu nunca imaginei que lá seria diferente. O médico não falou nada. A única coisa que ele falou, vamos para casa, aí me deu a alta. Eu não lembro se ele explicou alguma coisa, só sei que aí ele falou, olha, retorno daqui a 2 semanas. E se caso tivesse algum problema, se tivesse dor, tomasse dipirona, se tivesse vômito, tomasse remédio de vômito. Vômito até passou, mas graças a Deus eu não precisei. E assim, aí eu fui pra minha consulta achando que seria na segunda-feira a consulta, porque como eu recebi alta na segunda, eu tava entre a segunda e a terça. Porque eu recebi alta na terça, né? Eu fiz a cirurgia na segunda, mas eu recebi alta na terça. Aí eu pensei assim, não, talvez seja na terça a consulta, mas não tinha horário. Não liguei, mandei mensagem, ninguém sabia dizer nada. Outros não atendiam. Uma moça que eu consegui contato com ela, ela falou assim, ó, eu sou do setor tal, eu não posso dar informação sobre isso. Entre em contato com a equipe médica. Como vou entrar em contato com a equipe médica se eu não tenho nem telefone, se não me deram nada e eu ligo lá e ninguém atende? Os telefones que eles deixam disponível. Deixa o WhatsApp, você manda mensagem, não retorna. Então, seria a minha consulta. No caso, seria, eu acho, na terça. Mas como eu não sabia nada, então eu fui na segunda-feira achando que seria ali a consulta. Aí eu subi lá e a moça falou assim, ah, você só teve tempo de vir marcar o retorno agora? Eu falei, não, eu pensei que não precisava marcar retorno, aí expliquei tudo. Aí foi nesse pior que agora eu não tenho o encaixe. Porque eu acho que seria na terça a consulta. E não era de manhã, era tarde. Aí ela foi e marcou. Aí vai ser agora dia 30, na próxima terça-feira. Aí eu vou pro meu retorno, não sei o que eles vão fazer. Se eu preciso tomar cálcio, se eu preciso... Eles vão passar exame de sangue, né, dos hormônios da tireoide. Porque como eu tirei só uma, seria para tirar as duas. Ia tirar as duas glândulas da tireoide. Porém, depois na minha última consulta, o médico fez umas perguntas lá. Aí ele falou assim, não, então vamos tirar só a que tá com nódulo aqui. Corre risco de o nódulo... como é que fala? Eu não sei explicar. Causar outros nódulos, né? Tem um dizer assim, só que eu não sei falar não. Desenvolver mais outros nódulos, se espalhar. Então, vamos tirar a glândula completa, não vamos tirar só o nódulo, porque acontece de tirar um nódulo e acabar reaparecendo outros. Aí, ele resolveu tirar a glândula inteira. Aí, no fim, tirou só a do lado direito, que tava com nódulo, não tirou a do lado de cá. Porque ia tirar total, a minha foi só parcial. E nisso, foi isso, né, pessoal? Fiz essa cirurgia, graças a Deus foi tudo tranquilo. E agora eu vou aguardar o dia da minha consulta pra ver, depois que eles passarem exame, que eles vão passar, né, pra saber se vai precisar de remédio, porque a glândula da tireoide, ela libera hormônio, né, pra várias funções do nosso corpo. Eu não sei explicar, mas eu já pesquisei um pouquinho, né. Então, como eu tirei só uma, não sei como é que funciona. Se precisa de tomar algum medicamento quando tira as duas, ou quando tira só uma, já precisa de avaliação e de repor os remédios para regular o hormônio, né? Mas é isso. Graças a Deus a cirurgia correu tudo bem. Eu esperava o dia da minha consulta. Depois do dia da minha consulta, o que eu souber, que os médicos me explicar, qualquer coisa eu conto pra vocês em outro vídeo. Então é isso, pessoal. Gratidão por vocês estar aqui assistindo meus vídeos. Isso me ajuda muito, assim, interagir pra poder esquecer das confusões mentais, né, que a gente vive, e a gente tem que buscar o melhor para nós, para nossa saúde mental, física. É muito complicado, mas a gente tem que ser firme e buscar o melhor para a vida da gente, não ficar se prendendo a várias bobagens e buscar o melhor, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser fazer alguma pergunta, se eu puder responder, se eu souber responder, vou estar respondendo para vocês. E agradeço a todos que torceram por mim, que oraram por mim, que mandaram mensagem para mim, me perguntou se eu estava bem. É muito bom a gente saber que as pessoas se importam, né? É muito bom a gente começar a interagir, né? Isso acaba distraindo a gente e a gente consegue passar os desafios da vida com um pouco mais de facilidade, de calma, né? Então é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.